E aí, meu povo, bora começar mais uma receita? Ó, vou fazer o famoso pão italiano. Mas não é o pão italiano com presunto e queijo, hein, que eu sei que vocês estão aí ilusionando. É o pão italiano, o famoso pão italiano e italiano. Então vambora. Vamos começar com o processo de autólise. O que é autólise? Autólise é o processo de farinha e água junto, descansando para trabalhar a rede de glúten, para dar aquela maciez e hidratação na massa. Então vamos começar aqui, ó, com 400 gramas de farinha. Eu vou colocar, tem que ser certinho essa medida, porque a gente vai estar usando 65% de hidratação. Então eu vou começar aqui colocando certinho a medida de um pão que eu vou fazer. 400. Peraí, bem certinho. Coloca bem certinho mesmo. Que é pra dar 65% de hidratação. Foi. 400 gramas de farinha. 400 gramas de farinha. 260 de água, que é 65% da quantidade da farinha. Então, a gente começa hidratando a farinha e a água e deixando esse processo por 15, 20 minutos mais ou menos. Na sequência, que descansar, a gente vai adicionar o sal e o fermento natural. Ok? O sal por último, o fermento primeiro. Então, basicamente, a gente vai precisar de 400 gramas de farinha, 260 de água, 10 gramas de sal e 120 de fermento natural. Então, vamos começar a autólise. A autólise é isso aqui, ó. A gente coloca a água, mexe com a mão mesmo. Pode mexer com a mão, porque massa é isso. Vai adicionando a água e vai misturando. Porque a farinha, sendo muito boa, ela é muito seca, porque ela aguenta hidratação. Então você conhece se a farinha é forte quando você vai adicionando água e ela continua seca. Então você tem que fazer testes com a sua farinha, fazendo autólise com a sua farinha. Então você vai colocando água, vai testando as porcentagens que a sua farinha aguenta de água. Então aqui, como eu já fiz os testes, e aí eu venho trazendo pra vocês já testada. Isso é muito importante, uma receita já testada, tá, pessoal? Então eu coloquei aqui 65%. Se você colocar um pouco mais, a massa vai ficar mole demais e ela perde estrutura. O pão italiano ele tem que ser estruturado. Não pode ser uma massa mole demais. Ela vai ter que ficar firmezinha inteirinha. Então, olha só. Eu vou adicionando a água e vou deixando grudar umidade na farinha. Então, olha aí. Olha como que ela já tá bem estruturadinha, ó. Olha só. A massa já tá bem interessante já, viu? E aí a gente vai deixar isso aqui descansar. Então, nesse processo aqui, a gente vai colocar 120 de fermento e 10 gramas de sal. Ela já tá bem hidratada, trabalhada. Olha só como que ela fica bem elástica. A massa fica muito elástica. Olha só. Olha aí. É esse processo que vai acontecer com ela, com a rede de glúten. Então aqui a gente abre, eu vou colocar na balança para poder dar certinho 120 gramas, que é a quantidade de fermento para essa quantidade de massa. Então vamos lá. Meu fermento está trabalhado, ó, alimentado. Então vamos colocar 120. (120) 120 de fermento. Na sequência, a gente não vai colocar o sal. A gente precisa misturar o fermento. Então vamos trabalhar aqui. Vai dar aquela melequenta na mão, porque o fermento está úmido. Então a gente vai misturando a massa para aderir. Olha só, daqui a pouco vai grudar tudo na mão. Mas é assim mesmo, ó. E aí depois a gente põe o sal, porque a gente sabe que o sal é bactericida. Então o que vai acontecer? Ele vai matar o fermento. E aí, quando você coloca o sal por último, estabiliza a massa. Então a gente tem uma estabilização da massa. Vamos colocar uma parte do sal aqui e depois a gente coloca a outra parte que é pra dar a estabilidade. Já misturou? Primeiro tem que misturar, porque o fermento adentra na massa. Olha aí. Então a gente coloca uma parte do sal, que é o que vai dar a estabilidade. Olha como que fica diferente. Presta atenção como que já mudou o aspecto da massa. Olha aí. Ficou já diferente, tá vendo? Você tira essa massa da sua mão, vamos pôr o restante do sal. Ó. Como que fica, ó, desgrudando das mãos. Tá vendo? Aí a gente dá uma sovadinha, porque o processo seguinte é o quê? É a gente fazer dobras. A gente vai deixar essa massa descansar. E aí a gente vai fazer 4 dobras. Como é que faz a dobra? Ela vai ficar mais flexível, a gente dobra numa, dobra na outra e na outra. 4 vezes. Então, pode ver que ela fica complicada até de você sovar, porque ela é bem úmida. Então, vamos dar só uma trabalhada, ó, né? Você já tá descansada? A gente vai fazer as dobras. Vamos fazer 4 dobras de 30 em 30 minutos. Aí eu vou acelerar esse processo e vou mostrar só a primeira dobra pra vocês. Então, vamos fazer 4 dobras de 30 em 30 minutos. A massa já descansou 1 hora na geladeira, pode deixar na geladeira que estabiliza. Então, qual que é a dobra? A dobra funciona assim. A gente pega uma vasilha com água, põe água numa vasilha. E aí, na sequência, molha a ponta dos dedos pra facilitar. Então, a gente vai pegar, olha só, a massa, puxa pra baixo. Aqui, ela tá bem pouquinha a massa, né? Então, tá até fácil de fazer. E aí, você vai virar, vai fazer do outro lado assim. E aí, vira, são 4 lados, olha. Vai tá um pouquinho difícil de descer porque é a primeira dobra. Olha só. E aí, você puxa ela pra descer. Isso aqui vai ativar o glúten, a rede de glúten, de uma forma lenta. Que é o que a gente precisa, ativar o glúten de uma forma lenta. Então, na sequência, eu venho mostrando já depois das 4 dobras, pra gente já começar a colocar essa massa pra crescer.